Dando continuidade à nossa matéria de geografia bíblica, a gente encerrou o último momento da videoaula trazendo acerca do Império Greco-Macedônio e ainda citando o Império Grego e os judeus. Eu estou na página 93 do livro do Ibade, que os senhores têm em mão. Diz o seguinte: o historiador da antiguidade Joséfo, ou Flávio Joséfo, ele relata que Alexandre o Grande ou Magno, quando ainda estava na Macedônia, teve uma visão do Deus dos judeus. Olha que interessante. Segundo o historiador Joséfo, o qual lhe apareceu vestido como sumo sacerdote e prometeu-lhe que o Império Grego conquistaria a Pérsia. Olha só, gente. Mediante essa visão, Alexandre o Grande entendeu que deveria ou devia tratar com benevolência os judeus. Já pararam para pensar nessa história citada pelo Joséfo, que um Kohanim, ou um Kohen Hadagor, é o termo hebraico para sumo sacerdote ou sacerdote, ele apareceu em visão para o Alexandre o Grande, que não era cristão, não era judaizante, nada disso, simplesmente um conquistador. No afã de suas conquistas, nessa visão, ele diz: olha, a Pérsia vai ser sua. E ele tratou com benevolência, porque entendeu que aquele sacerdote era um sacerdote do povo hebreu. Provavelmente que a mão de Deus estava por trás disto, certamente. Joséfo historiou, ele trouxe essa pérola da história da época, para nós entendermos que Deus agiu sim em sonhos de Alexandre o Grande. E por fim, quando a gente chega no capítulo de número 5, página 97, os que são portadores do livro de Ibade, o Império Romano. O Império Romano, que é muito emblemático, e é do Império Romano, digamos assim, que sai Jesus Cristo. É do Império Romano em que sentido? Porque foi no domínio do Império Romano que Jesus cresceu, nasceu e morreu debaixo de leis romanas, até inclusive a lei da questão da crucificação. O Império Romano ele foi um dos grandes impérios mundiais e é lembrado por isso até hoje, devido à sua grandiosidade. O Império Romano foi imenso, foi vasto. Nas narrativas neotestamentárias, o império dominante é o Império Romano. Em meados do século I, os cristãos foram duramente perseguidos por esse império. E diante da importância desse período para o entendimento do contexto bíblico, nós vamos descrever localização, aspecto histórico e as principais características dessa fase, que vai dar sequência à nossa matéria de geografia. Estou aqui na página 97 do livro do Ibade. Localização de Roma. Roma, a atual capital da Itália, na antiguidade, o centro da região do Mediterrâneo e a principal cidade do Império, o qual tinha províncias na Ásia, na África e na Europa. É como se fosse polos de domínio que o Império Romano tinha nessas localidades. É situada na Península Itálica, região europeia limitada ao norte pela Cordilheira dos Alpes, ao sul pelo Mar Jônico, a leste pelo Mar Adriático e a oeste pelo Mar Tireno. Essa é a localização, digamos, de Roma. A península é cortada pelos grandes rios Pó, Arno e Tibre, e no sentido norte e sul, pela Caldeia dos Apeninos. Nas suas proximidades encontram-se as ilhas da Sicília, Sardenha e Córcega. Essa é a localização de Roma, a capital hoje da Itália. O surgimento de Roma, olha que coisa interessante, eu acho que essa história vocês também já escutaram. A cidade de Roma, que foi fundada no século 8 a.C., surgiu da união de vários povos. Os gauleuses, que deixaram a planície do rio Pó, os etruscos, provenientes das planícies entre os rios Arno e Tibre, parte sul da chamada Gália Cispalpina,
Cisalpina, esse é o nome mesmo. Os Italiotas, grupo formado principalmente por latinos e sabinos, residentes na planície do Lácio, no centro da península. Os Suminitas, parentes dos sabinos que viviam nas áreas montanhosas mais ao sul, e os gregos que viviam próximo às ilhas próximas à península, no caso. Esses povos, com exceção do etruscos, falavam línguas de origem indo-europeia e tinham a monarquia como sistema de governo. Não existem documentos escritos do período inicial da história de Roma. Conta a tradição que a cidade foi fundada em 753 a.C., aqui está a questão lendária, pelos gêmeos Rômulo e Remo, criados por uma loba e governada por 7 reis. Rômulo teria sido o primeiro deles. Os 4 primeiros reis eram sabinos e os 3 últimos etruscos, o que evidencia a participação desses grupos na formação do povo romano. Em 509, por exemplo, antes de Cristo, o último rei, Tarquínio, o Soberbo, expulsou os etruscos e estabeleceu o regime republicano, ou seja, Roma deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república. E aqui na página 98, em si, a república. O regime republicano, 509 a 27 a.C., permitiu que o poder de Roma se expandisse até o território mediterrâneo e que o domínio da cidade se ampliasse de modo a se transformar num poderoso império, Império Romano que eu estou falando. Nesse início de império, a sociedade romana estava dividida em 4 classes, que seriam os patrícios, grandes proprietários rurais, dominantes das instituições políticas republicanas, no caso, os plebeus, a maioria da população, representados por agricultores, comerciantes, artesãos e pastores, os clientes, que eram desprovidos de propriedade e empregados dos patrícios, e os escravos, no caso, uma minoria que ao longo das conquistas de Roma teve seu número muito aumentado. Esse regime governamental tinha como estrutura o Senado, as assembleias e as magistraturas. Esse era o regime de governo da famosa República. Aqui nós temos uma explicação logo em seguida, o que era o Senado, o que eram as magistraturas e assim sucessivamente. E o que era também as assembleias. E aqui está basicamente o nascedouro, o útero de onde veio o tal do Império Romano. Na página de número 100, o Império em si. Otávio, ao assumir o poder, recebeu o título não só de imperador, mas também de Augusto, observe, uma denominação antes destinada apenas aos deuses. Ou seja, esses caras que assentaram no trono de Roma sempre aberrogaram para si uma espécie de uma pretensa divindade que nunca tiveram. Não à toa, esse Otávio teve o nome de Augusto. E essa destinação Augusto era só para os deuses, com letra bem minúscula nesse sentido, é claro. Seu governo abandonou a política agressiva de conquistas e promoveu a política do pão e do circo. Acho que você já ouviu essa expressão. Quem criou a política do pão e circo foi o tal do Otávio, o qual consistia na distribuição de trigo para a população carente e na organização de espetáculos públicos, que no caso era o combate de gladiadores. Na realidade, esses espetáculos públicos, esse circo de Roma, era nada mais, nada menos, muito cruel, muito sangue derramado até inclusive. Com o objetivo do quê? De acalmar os plebeus, acalmar a plebe, ser amigo da plebe. Ou seja, a plebe estava ensandecida, querendo ver sangue na realidade. Essas decisões que deram
ao império um período de tranquilidade, digamos, conhecido como a Pax Romana, permitiu que Roma alcançasse o apogeu da prosperidade, a paz segundo eles, claro, né, de estabilidade política social e de grandes realizações intelectuais. O imperador, por sua vez, adquiriu mais poder e recebeu diversas honrarias. São elas, observe, príncipes, primeiro cidadão de Roma, imperador comandante absoluto do exército, pontifex máximo, sacerdote supremo, tribunos potestas, que é um tribuno vitalício, e pater patriare, que é pai da pátria. Observe os títulos que o imperador recebia, ou seja, estava só se enraizando na questão da a famosa perpetuação de poder. Em 14 depois de Cristo, Augusto faleceu e foi declarado Deus, claro, né, pelos romanos. Após esse episódio, o império foi sucessivamente governado por 4 dinastias, até o ano 235 depois de Cristo. Os Júlios Claudianos, os Flávios, os Antônios e os Severos. Conhecido como Alto Império, essa fase ela conheceu governantes bastante polêmicos, como os Júlio Claudianos, Calígula e Nero. Essas duas figuras são muito emblemáticas. Calígula era um verdadeiro devasso. Esse Nero era um verdadeiro psicopata. Nada mais, nada menos do que isso, queridos. E o antônimo Cômodo. Inclusive, esse Cômodo aqui, ele dá nome para aquele personagem do filme Gladiador. Não sei se vocês já assistiram, recomendo que vocês assistam. É uma história lendária, muito interessante. O diretor é o Ridley Scott e o ator principal é o Russell Crowe. Inclusive, ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme Gladiador, onde aparece aquela figura do imperador Cômodo, é um psicopata também, que é levado a efeito o personagem pelo grande ator chamado Joaquim Fênix, um grande ator, inclusive. Em linhas gerais, porém, foi um período de desenvolvimento cultural e de muita prosperidade, citando essa questão desse período do Império, no caso. As contribuições do Império Romano. O Império Romano ele foi responsável, estou na página 102, ele foi responsável por diversas contribuições à humanidade em si. Entre essas contribuições se destacam a originalidade na arquitetura de grandes monumentos, teatros e anfiteatros, o desenvolvimento da política, da administração, do direito, a difusão do latim, o qual deu origem às línguas neolatinas como o espanhol, o português, o francês, o catalão, o romeno e a construção de estradas principalmente, as quais facilitaram o trânsito entre as cidades do Império e o que contribuiu também para que os primeiros missionários do cristianismo autenticamente bíblico alcançasse as cidades dominadas por Roma. Lembrando, só frisando, que a nossa língua portuguesa, digamos, a original aqui é falada em Portugal, e a nossa aqui no Brasil, ela é originária do latim, nada mais, nada menos que era a língua do Império Romano da época. A época de Cristo, por exemplo, todo cidadão romano falava o latim. Vocês se lembram, tem inclusive um fato emblemático que aconteceu à época da crucificação de Jesus, que Pilatos mandou colocar uma inscrição na cruz de Jesus em latim, em grego e hebraico. Estão lembrados? Língua latina por quê? Língua dos governos. Língua hebraica por quê? Língua da religião. Língua grega por quê? Língua da cultura. Então Jesus, a sua cruz, ela fala em todas as linguagens. Ela tem mensagem para todos. E à época foi até profético essa questão do Pilatos mandar essa inscrição lá acerca de Jesus, rei dos judeus, nesses 3 idiomas, os mais falados da época. O Império Romano e os judeus. Em 63 a.C., o general romano Pompeu chegou a Jerusalém, a qual estava enfraquecida devido às disputas internas
promovida pelos descendentes dos Macabeus, que controlavam a Judéia na época. Quando Pompeu chegou a Jerusalém, os sacerdotes sitiados no templo, né, resistiram por mais 3 meses, antes de serem todos eles massacrados, inclusive. O general de Roma não tocou no tesouro do templo, mas fez questão, observe, de entrar no Santo dos Santos para satisfazer sua curiosidade. E ele se espantou, porque ele encontrou apenas um cômodo vazio. Olha só que interessante. Os judeus consideram esse ato de Pompeu um sacrilégio, até inclusive ele ter entrado no Santo dos Santos. Mas, como eu já falei em outras aulas, em outros vídeos, o Santo dos Santos, naquela época, era um cômodo vazio mesmo, porque a Arca da Aliança já tinha desaparecido há muito tempo. Desde Jeremias, lá, capítulo 3 de Jeremias, é a última citação da Arca da Aliança. E os judeus, essa história é emblemática até hoje. Há um gentio, um conquistador, um homem devasso, o general Pompeu, no caso, ele entra no Santo dos Santos. Que sacrilégio! Mas não tinha sentido nenhum mais esse Santo dos Santos, porque de santo já não tinha mais nada, porque a presença de Deus já tinha saído há muito tempo. Vamos ficar por aí que tem mais aula, queridos.